Voltando para mais uma aula de Química, né? Eu sou a professora Joyce e essa será a nossa última aula sobre hidrocarbonetos, tá? Hoje nós vamos falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Antes de começar essa aula, eu espero que você tenha assistido a aula sobre nomenclatura de compostos cíclicos ramificados. Por quê? É muito parecido as regras, né? Então ficaria mais fácil você voltar e assistir a outra aula, tá? Para depois dar prosseguimento nesta aula aqui. Mas vamos lá para os nossos compostos aromáticos aí. Bom, compostos aromáticos, a nomenclatura vai seguir essa estrutura aqui, ó. Primeiro, os radicais, tá, em ordem alfabética, e depois a cadeia principal. Só que a cadeia principal é aquela parte aromática, ou seja, é o benzeno. Então, a cadeia principal é o benzeno. Ponto final, tá? Bom, e aí sempre, né, que eu tiver um aromático ramificado, eu vou seguir os mesmos passos que a gente fez. Achar a cadeia principal, né, identificar os grupos subjuntos e numerar a cadeia principal. Pessoal, essa cadeia principal que a gente vai achar, se for cadeias pequenas, né, a gente vai considerar a cadeia principal como sendo a parte aromática. Se for cadeias grandes, né, a gente vai considerar a parte aberta como cadeia principal. Professor, eu não entendi. Vamos fazer alguns exemplos aí que vai ficar mais fácil. Primeiro, né, eu não lembro o que é benzeno, então eu já coloquei ele aí no exemplo número 1. O benzeno, pessoal, é quando eu tenho uma estrutura fechada com 6 carbonos e duplas ligações alternadas. Essa aí da número 1 é o benzeno, é o mais simples dos aromáticos que tem aí, que eu posso representar desse jeito, né, ou se não com um círculo no meio. É a mesma coisa representar de um jeito ou de outro, tá? E o nome disso aí, guarda na sua memória, benzeno. Esse é o benzeno, tá? Bom, e aí, número 2, eu tenho aí, na número 2, um benzeno, um aromático ramificado, né? Que tem um benzeno. E aí, agora, a gente vai seguir os passos aí. O que a gente vai fazer? Primeiro, achar a cadeia principal. Observa que aqui é pequenininha, uma cadeia pequena, né? A parte fechada, ela é mais... é maior, né? Então, assim, a cadeia principal é o anel aromático. Tá? Quem ficou de fora, eu vou considerar como radical ou grupo substituinte, ok? E aí, teacher? Bom, no caso de uma ramificação, eu não preciso numerar. Então, eu só falar o nome da ramificação, que é o metil, vou colocar uma caneta azul aqui, metil, e o nome da cadeia principal. Professora, cadeia principal. Gente, como é que é o nome dessa estrutura aqui? Benzeno. Então, esse composto aí é o metilbenzeno. Só isso. É o radical e a cadeia principal, que é o benzeno, ok? O metilbenzeno, tem gente que junta esses dois numa estrutura só e chama isso aí de tolueno, tá? Então, tolueno é um apelidinho muito usado, tá? Então, é legal a gente saber. É o apelidinho do metilbenzeno. Professor, e aí, como é que é o nome desse composto? Metilbenzeno ou tolueno? Tanto faz, gente, tá? Só que tolueno é mais popular. Então é legal vocês saberem que o metilbenzeno é o tolueno, ou mesma coisa. Ok? Número 2. Pronto. E aí vamos para mais um exemplo aí, né? Eu vi a cadeia, a estrutura do benzeno, vi radical com um grupo substituinte, agora vamos ver radicais com mais grupos substituintes. Por exemplo, número 3 aí. Gente, 3. Primeiro, achar a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal? A parte aromática. Quem ficou de fora? 3 metil, né? Um metil em cima, um embaixo, um esquerda, uma direita, uma esquerda e um em cima, né? E agora, professora, com 3 carbonos, gente, igualzinho a nomenclatura dos compostos cíclicos, a gente tem que numerar sempre que tiver 2 ou mais grupos substituintes, tá? Eu tenho que numerar para falar onde é que estão esses substituintes. E aí eu numero começando por um desses carbonos, né? Um desses carbonos aqui, ó, que tem o grupo substituinte. Tá? Qual deles? Tanto faz, gente. Nesse caso aqui, tanto faz. Porque qualquer um que você numerar, você vai ver que as posições são equivalentes. Então, eu vou numerar, não sei, vou começar lá de cima para baixo. Tá? Pronto. E aí, onde é que ficou esses metil? No 1, no 3 e no 5. Então, o nome vai ser 1,3,5. São 3 metil. Trimetil. E o nome da cadeia principal, que é essa é fácil, benzeno. Pronto. O nome desse composto é 1,35-trimetilbenzeno. Agora, número 4, cuidado, calcium. Por que, teacher? Gente, porque presta atenção nesse caso aqui, que
a parte que fica de fora da cadeia principal, ela é grandona. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma cadeia grande, tá? Não é uma cadeia pequena. Então, isso que tá de fora aqui, ó, é muito considerável, é grandão. Professora, e daí? E daí porque ele é grande? E daí porque ele é a cadeia principal, tá? E aí, o anel aromático é uma ramificação, ele não é a cadeia principal. Tá? Então, o que aconteceu aqui? Achei a cadeia principal, né? Eu vou identificar a ramificação. Agora, quando eu trato o anel como ramificação, eu vou chamar ele de fenil. Fenil, vou colocar aqui do lado. Fenil, tá? Então, cuidado. Porque se eu considero o anel aromático como cadeia principal, ele é o benzeno. Se eu considero ele como galinho pendurado em uma estrutura maior, ele se chama fenil. Lembra que os radicais são metil, etil, fenil, tudo il, né? E aí, professora? Pois é, achei a cadeia principal, identifiquei o grupo substituinte, vou numerar, né, da esquerda para a direita. E agora a gente consegue dar nome ao composto. Primeiro, tem o fenil em qual carbono? 3, então ficaria 3-fenil. E o nome da cadeia principal tem 8 carbonos, oct, 3 partezinhas, né? Oct, ligação simples am, e a terminação o, tá? O nome desse composto é 3-feniloctano. Beleza? Então, muito cuidado nesse caso aí. Eu coloquei esse caso aí para vocês ficarem atentos, tá? Eu considero o benzeno como cadeia principal quando a cadeia é pequenininha, mas se essa cadeia do lado de fora for grande, ela passa a ser a cadeia principal e o anel aromático passa a ser um galinho, uma ramificação. E aí eu vou chamar ele de fenil, não de benzeno. Beleza? E aí vamos para mais exemplos aí. Bom, eu tratei de casos que tinha uma ramificação, um radical, casos que tinha 2, e agora eu vou falar dos aromáticos dissubstituídos, ou benzenos dissubstituídos, tá? O que é isso, professora? É aqueles que têm 2 radicais. Professora, por quê? Gente, com 2 radicais, imagina o seguinte, que você tenha um radical em cima, né? Pode ser em cima ou do lado, não sei. Se ao lado, no próximo carbono do lado, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, eu tiver outro radical, eu falo que um em relação ao outro está na posição orto. Ou seja, um está na posição 1 e o outro está na posição 2. Ao lado, um ao lado do outro. Posição orto, 1,2. Tá? Inclusive o orto pode ser o apelidinho de 1,2. Ou no sentido horário, né? Ou no sentido anti-horário. Tanto faz. Agora, se em vez do carbono, os 2 grupos substituintes não tiver do lado, tiver assim na posição próxima, pós-próxima, né? Tem um carboninho aqui entre eles, tá vendo aqui, ó? Tem 1, 2, 3, né? Um tá no carbono 1 e o outro tá no 3, eu falo que eles estão na posição meta, tá? E se tiver, professora, tanto no sentido horário, tá, gente? Eu contando no sentido horário, no horário, ou quanto no sentido anti-horário. Professora, mas e se tiver na posição próxima, pós-próxima, pós-pós-próxima, né? Ele está na posição para, ou na posição 1/4, tá? E eu gosto de brincar assim, gente. Eu sempre canto nas aulas, mas eu vou cantar para vocês aqui, né? Para você fixar isso aqui. É assim, ó. Eu chamo a primeira posição de posição cabeça. Se tiver do lado, posição ombro, né? Se tiver mais um pouquinho para baixo, posição meta. E se tiver do outro lado, posição para. Cabeça de um lado, pé do outro, né? Então eu faço assim, cabeça, ombro, mão e pé, não é brincadeira, mas o ombro tá do lado da cabeça, do lado. Se tiver na mão, já tá um pouquinho mais para baixo. E se tiver no pé, lá do outro lado do composto, né? Eu espero que tenha ajudado vocês isso aí, cabeça, ombro, mão e pé, né? Mas vamos lá, né? Brincadeiras à parte, gente. Vamos aplicar isso aí num composto. Então, olha lá. Na posição número 5 aí, meu exemplo número 5. Eu tenho a cadeia principal, né? Que é a parte aromática. Quem ficou de fora? 2-metil. E agora? Vou numerar. E aí, teacher? Gente, eu vou numerar de cima para baixo, tá? E aí eu quero que você atente o seguinte. Onde é que eu tenho radical? No carbono 1 e no 2. Então, ficaria 1,2 de metil. E o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Agora, interessante disso aí é
o 1,2, né? Ou quando tem um composto ao lado do outro, tá vendo que um composto, um radical tá no carbono e o outro tá no lado, no próximo carbono. Isso aí a gente vai chamar de posição orto, tá? Então, o 1,2, ou quando eu vejo que está um lado do outro, eu posso chamar isso de orto. Então, eu posso colocar assim, ó, orto, que eu vou abreviar pela letra O, orto de metilbenzeno. Professora, mas não é mais fácil deixar o número? É, mas eu confesso a vocês que os exercícios cobram, né? Usam muito mais dessa posição orto, meta e para quando eu tenho dois radicais, tá? Então, o nome desse composto ficaria orto de metilbenzeno. Professora, o que significa orto? Significa que o metil está do lado do outro. Ou também significa que orto é o apelidinho de 1,2. Sempre que eu tiver posição 1,2, eu posso colocar orto, tá? E aí, detalhes sobre essa posição orto, né? Observa aí que está um ao lado do outro, mas eu posso representar esse mesmo composto de outras maneiras. É o mesmo composto aí, ó, igualzinho, tudo igual. Professor, é como se eu tivesse pegado a molécula e dado um giro. Mas observa o seguinte, gente, sempre o carbono que tem radical, os dois carbonos que estão radical, tá um do lado do outro, tá vendo? Então, ambos aqui, ó, são posições orto, tá um do lado. Independente se está deitado para cima, para um lado ou para o outro, tá vendo que onde tem radical tá um ao lado do outro, tá? Aqui, exemplo número 6. Vamos lá, né? Primeiro, dá nome a isso aí. Primeiro, achar a cadeia principal, que é a parte aromática. Quem ficou de fora? 2-metil. E aí eu vou numerar, né? Sempre pensando em gerar os menores números, né? E aí eu vou começar por um desses radicais aqui, né? Vou começar no sentido anti-horário, ou no sentido horário também dá certo, tá? E aí, gente, agora, como é que eu vou dar nome para esse composto? Onde é que eu tenho radicais aí? No 1 e no 3. Então, como é que ficaria o nome desse composto? 1,3 são 2-metil, né? De metil, e o nome da cadeia principal que é o benzeno. Agora, se atentem que eu tenho dois radicais, essa nomenclatura ortométrica para só funciona para dois radicais, que eu tenho dois radicais, mas não necessariamente estão no carbono ao lado, né? Estão no carbono pós-próximo, né? Então, nesse caso aqui, ou também, né, eu posso analisar 1,3, né? 1,3 é o apelidinho de meta. Então, eu posso colocar um M aqui, ó. Apaga esse 1,3 e colocar M. Meta dimetilbenzeno. Meta dimetilbenzeno. Professora, qual que a senhora prefere? Eu prefero que vocês conheçam tanto a numeração quanto essa nomenclatura de orto, meta e para. Mas lembrando que orto, meta e para é muito mais recorrente em livros, em teorias, em exercícios de maneira geral, tá? E aí, pessoal, se atentem com o seguinte, essa mesma molécula aí da número 6, né, ela pode se apresentar de outras maneiras, é a mesma molécula, igualzinha, que nem, tá? Professora, como é que a senhora sabe? Gente, eu bato o olho e observo o seguinte, eu tenho dois radicais no anel aromático e eles não estão em carbonos um do lado do outro, tá no carbono pós-próximo aqui, ó, tá vendo? Que não está necessariamente no próximo carbono. Tem um no meio aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha só. Aqui, ó. Tem um no meio aqui, ó. Tá vendo? Então, os radicais, eles não estão necessariamente em carbonos do lado. Tá no pós-próximo, tá? Então, são 3 exemplos aí. A mesma molécula, só que em orientações diferentes. Como se eu tivesse dado um giro no espaço aí, a molécula aí. Mas é a mesma molécula, tá? Mais uns exemplos aí. E aí vamos lá, né? Número 7. Primeiro, achar a cadeia principal, identificar os grupos substituintes, metil, né? Vamos numerar. Eu posso numerar desse carbono para cima ou de cima para baixo, tanto faz. Lembra que a numeração começa no carbono que tem radical, tá? E eu vou numerar de cima para baixo, de baixo para cima, tanto faz. E aí, vamos dar nome a esse composto. Eu tenho o radical no 1 e no 4, vai ficar 1,4 dimetil. E o nome da cadeia principal que é o benzeno, tá? Detalhe, gente, 1,4
é o apelidinho de para, tá? Então, eu posso apagar esse 1,4 e simplesmente escrever para dimetilbenzeno. Ok? E aí, gente, posição para mim é mais fácil de identificar. Por quê? Tá lá no pé, pensa, a cabeça de um lado, o pé tá lá do outro. Lá do outro lado da molécula, de um lado tem um grupo substituinte, um radical, e do outro lado da molécula está o outro radical. Né? Estão contrários aí. E aí eu coloquei outros exemplos de posição para, tá vendo? Que de um lado tem um radical e no outro carbono do outro lado, né? Tem outro radical. Outro exemplo aí também, olha lá em cima tem um radical e embaixo tem outro radical, né? São todos exemplos aí de posições para, e nesse caso aí é a mesma molécula. É como se eu pegasse essa molécula aí e desse um giro nela, né? Só mudei a orientação espacial nela, mas todas elas chamam para dimetilbenzeno, tá? Outro exemplo aí também, a número 8, né? Primeiro, achar a cadeia principal, identificar os grupos substituintes, eu tenho o metil em cima e o etil embaixo, né? E agora, teacher, gente, eu vou começar a numeração de cima para baixo, de baixo para cima. Bom, eu vou começar de baixo para cima, porque igual ao compostos cíclicos, né? Se eu tenho dois radicais aí e são diferentes, eu tento numerar em ordem alfabética. Então, vai começar de baixo para cima. De baixo para cima. Erro. Bugou aqui, gente. Apaga isso aí. E coloca assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? E aí, gente, onde é que está o etil? No carbono 1. Então, ficaria 1 etil. Depois tem o metil lá no carbono 4 metil. Coloquei os galinhos e agora o nome da cadeia principal, que é o benzeno. Pronto. 1 etil, 4 metil benzeno, o nome desse composto, tá? Ou eu posso também chamar esse 1 e esse 4 de para. Então eu posso simplesmente juntar esses dois e colocar assim, ó, para etil metil benzeno. Então, sempre que tiver dois, gente, isso é exclusivo para dois. Sempre que eu tiver dois substituintes ou dois radicais, só dois, exclusivo, eu posso colocar essa nomenclatura orto, meta e para. Tá? Lembrando que orto é o apelidinho de 1,2, ou é quando eu tenho um radical um ao lado do outro. O meta é o apelidinho de 1,3, né? O radical um pouquinho mais distante. E o para é quando um está de um lado e o outro está lá do outro lado, ou seja, na posição 1 e 4. Beleza, gente? E para encerrar, vamos falar dos aromáticos que tem dois anéis aí ligados, tá? Conjugados, né? E aí, pessoal, quando eu tenho esses dois anéis juntos, esse composto aí não é o benzeno. Benzeno é só um anel aromático. Quando eu tenho dois juntos, esse aí é o naftaleno, tá? Para quem não conhece o naftaleno, no nosso dia a dia, tem gente que usa, principalmente as vozinhas aí, usam, colocam no guarda-roupa, né? Ele parece um mentos, aquelas pedrinhas, e o pessoal usa isso aí no dia a dia para afastar as baratas, as traças aí, e chama ele de naftalina, tá? Então, com dois anéis, o mais simples que a gente tem é o naftaleno, tá? E o naftaleno, ele só tem duas posições. Quando eu colocar um grupo substituinte, eu vou encontrar só duas posições, tá? As posições verticais, né, ou as de cima ou as de baixo, que a gente vai chamar de posição alfa, e as posições laterais, ou na barriguinha, que eu gosto de falar, né? Barriguinha, porque fica mais fácil de entender, né? Barriguinha para frente, né? E aí, na barriguinha é beta. Entendeu por que barriguinha? Beta barriguinha? Não? Tá. Então, o naftaleno, quando eu coloco só um grupo substituinte, ele só tem duas posições. Não vou numerar, eu só vou chamar de posição alfa e beta. Professora, não entendi. Tá. Olha só. Número 9 ali, né? Primeiro, eu vou achar a cadeia principal. Quem que é a cadeia principal, teacher? É o naftaleno, tá? Quem ficou de fora? Metil. Agora, em qual posição que esse metil está? A professora, está aqui em cima. Gente, em cima é posição o quê, povo? Posição alfa,
tá? Essas posições verticais aí, ó, em cima. Todas elas aí são equivalentes, posição alfa. Então, o meu metil está na posição alfa. Então, eu vou colocar assim, ó, alfa, metil. E o nome da cadeia principal, que é o naftaleno. Pronto, é o nome desse composto, tá? Número 10, gente. Cadê a cadeia principal? É esses dois anéis aí, que é o naftaleno. Quem ficou de fora? Metil. Mas esse metil tá onde, gente? Pessoal, tá no lado aqui, ó, tá? Se ele tá nesses carboninhos da lateral, vou colocar de vermelho. Se ele tá nesse carboninho da lateral, da barriguinha, né? Então vai ser o quê? Beta. Beta o quê? Metil naftaleno. Pronto, esse é o nome do composto, tá? E o último aí pra gente encerrar, né? Cadê a cadeia principal? É os dois anéis. Quem ficou de fora? Ah, o isopropil, gente. Olha aí o isopropil. Isopropil. Mas esse isopropil está conectado em qual carbono? Isopropil. Em qual carbono? Professora, é o da lateral, ou seja, é a posição beta. Vou colocar de vermelho aqui. Posição beta aqui, ó. Tá? E aí? Então, eu vou colocar beta isopropil e o nome da cadeia principal, beta isopropil, e a cadeia principal, que é os dois anéis, que a gente chama de naftaleno. E é isso, pessoas. E aí nós encerramos a nossa aula de hidrocarbonetos, encerramos o assunto de hidrocarbonetos de uma maneira geral, né? E aí eu fico à disposição de vocês. Qualquer dúvida pode perguntar, tá? Encerramos por aqui. Beijo no coração, fique com Deus, até mais.